Olá, tudo bem? Já aconteceu com você alguma situação em que parece que o seu dia não valeu a pena? Você se programou, se organizou, estabeleceu etapas e tarefas e algo te tirou desse caminho, te tirou do plano, e nisso você se sente frustrado, fica mal, e ao olhar para o dia, ao final da noite, você reconhece que esse dia não te ajudou, te deixou mais para baixo do que te favoreceu a caminhar na direção em que você estava, né? Nessa semana eu fiz um post com uma frase do Franklin Roosevelt, ex-presidente norte-americano, e eu coloquei um texto, uma reflexão. Se você não conferiu ainda, depois desse vídeo, corre lá, dá uma lida, que você vai combinar o vídeo com o que eu escrevi. Franklin Roosevelt dizia o seguinte: um mar suave nunca fez bom marinheiro. Ou seja, o marinheiro sempre é exigido mais quando ele se coloca em mar tempestuoso, em um mar mais agressivo, e ele tem a possibilidade de colocar as suas capacidades em jogo, diferente de um mar calmo. E é diante disso que eu quero trazer essa metáfora para esse dia ruim. Como nós podemos fazer para mudar esse dia ruim? Quais estratégias mentais nós podemos criar para gerar um dia seguinte melhor? O que é fundamental para a sequência de um objetivo, né? A primeira consciência que nós temos que tomar é a seguinte: nós não temos controle sobre todas as variáveis que vão acontecer e vão estar diante do nosso caminho, seja num objetivo traçado, seja ao longo do dia. Diversas situações podem acontecer e que não estão no nosso controle. Por exemplo, o marinheiro, quando traçou a rota de navegação para um destino desejado, ele estabeleceu pontos, marcações, e ali isso ia dar uma noção de como e por onde ele ia navegar e colocar o seu barco. Agora, pode ser que uma tempestade não tenha sido prevista, ou pode ser que a direção em que o vento corre estava diferente daquela que ele imaginou. Ou seja, nós não temos controle sobre aquilo que está externo a nós. Mas aí entra um ponto fundamental. Nós temos a escolha de como nós vamos agir e reagir conforme as circunstâncias acontecem para nós. Nós não temos controle sobre o que fazem conosco, mas nós temos a escolha de reagir com aquilo que fazem conosco. Essa é a diferença, né? Portanto, se alguma situação aconteceu com você e ela não foi prevista, você tem a condição de se perceber diante da situação e escolher um caminho diferente. Pegando o exemplo do marinheiro, né? Se o vento mudar a direção de leste para oeste, você pode ajustar as suas velas para conseguir adequar a velocidade de navegação. Ou mesmo você pode mudar o leme, você pode fazer alguma coisa com o seu barco para chegar. Se você perceber uma tempestade, quanto mais rápido você agir, você pode direcionar o seu barco de modo a evitar essa tempestade e um desafio muito diferente daquele que você planejou. E um segundo ponto que também é fundamental para o dia seguinte, dado que esse primeiro dia ruim passou e pronto, ele já ocorreu. É fundamental que no dia seguinte, ou mesmo ainda no mesmo dia, à noite, você retome no dia, o momento em que você planejou a rota. Retome todos os ganhos que você imaginou naquele dia, que seria importante, seja para o seu objetivo, seja para o destino que você desejava chegar e alcançar naquele dia. A nossa mente, ela funciona muito e mais do que nós imaginamos, mais do que nós percebemos, ela funciona através de uma linguagem menos racional. Nós verbalizamos muito e racionalizamos muito as coisas que nos acontecem. Mas aquilo que realmente produz efeito para a mente, ela se dá de forma inconsciente, seja através de imagens, de sons e sensações. Por isso é fundamental, no dia seguinte, você retomar lá no passado, lá no momento em que você estipulou um objetivo, estipulou a rota do seu barco, o que você iria ganhar quando chegasse no destino. Quando o seu barco tocasse a areia da praia que você sonhou chegar com o seu barco. Quais seriam os ganhos ali? O que você ganharia ao conquistar esse objetivo ou a estabelecer uma agenda? Quais são os ganhos? Qual a relevância disso para você?
Porque se era relevante no dia anterior e você se frustrou e alguma coisa aconteceu, você pode logo no dia seguinte mudar essa rota. Se veio uma tempestade não planejada, mude a rota e aí você volta e retoma os ganhos que estavam alinhados com o dia que você tomou a decisão de ir em direção àquilo que importa. E isso é uma conexão fundamental que você faz com aquilo que você acredita. Você vai mudar as crenças e os julgamentos que você faz de si mesmo. Quando o dia parece difícil, geralmente a gente tende a criar alguns julgamentos de que sempre que acontece tal coisa, eu sou incapaz de agir, ou eu não consigo lidar com tal situação. Parece que sempre que isso acontece, eu vou fracassar. Então, esse tipo de julgamento nós podemos mudar para aquele lá, estabelecido lá no começo, com conexão, com o que realmente importa, né? E para a mente, quando nós criamos uma experiência visual, nós criamos uma imagem daquilo que nós desejamos, nós podemos mudar toda essa experiência. E a mente não reconhece se isso é uma memória ou se está sendo criado. Então, a visualização é uma chave fundamental para esse dia seguinte, para retomar o objetivo, para colocar o barco novamente na direção em que você deseja. Então, essa visualização, criar, quando eu alcançar esse objetivo, quando eu realizar aquilo que importa e que eu me propus, o que eu vou ganhar com isso? Como é que eu vou me ver lá na frente? O que eu vou dizer para mim mesmo quando eu conseguir chegar nesse destino? O que as pessoas que me amam e que são importantes para mim vão dizer sobre a minha conquista? E o que eu vou sentir? Quais as sensações eu vou experimentar? Talvez eu experimente mais confiança, talvez eu experimente mais alegria, felicidade, uma plenitude de ter realizado e de ter sido um marinheiro que navegou em mares e em situações que não importam, mas ele teve a capacidade de se conectar e de fazer com que o seu barco alcançasse o destino sonhado. Por isso que é importante essa conexão, esse senso de presença, de perceber que o que está fora eu não tenho controle, mas eu tenho a escolha de reagir diante do que acontece fora. E da mesma forma eu posso me conectar com essas imagens, com aquilo que eu digo para mim, com as sensações de quando eu alcançar o objetivo, de quando eu colocar o meu barco na areia daquela praia sonhada, como isso tudo vai significar para mim. Então é isso. Se você conhece alguém que esteja passando por alguma tempestade, mande esse vídeo para ela, recomende esse meu perfil do Instagram para que a pessoa acesse mais textos, mais informações e com isso a gente consegue levar essa mensagem para mais pessoas que precisam. E deixe nos comentários desse vídeo alguma estratégia que você tem traçado diante das suas dificuldades, dos seus desafios. Coloca aí para mim que eu quero saber, eu quero aprender com você quais são as suas estratégias. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.